Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Olá a todos que estão nos ouvindo. Obrigada pela participação e obrigada à Telesaúde pelo convite. Nós vamos falar hoje de um tema que é o papel do CREASE na rede de atenção à saúde da pessoa idosa. Um tema importante, o CREASE comemorou agora no ano de 2019 20 anos de fundação, 20 anos construindo uma história exitosa de sucesso na formulação de políticas, na indução de políticas no campo da saúde. Então, falar do CREASE é, antes de tudo, falar de um SUS vivo, potente e transformador. Faço parte do quadro do CREASE há 16 anos e há 16 anos eu acompanho o trabalho desenvolvido por essa unidade. Então, para mim, é um imenso prazer estar aqui representando a diretora do CREASE e o conjunto de trabalhadores e trabalhadoras que cotidianamente fazem a diferença no SUS. Então, vocês podem perguntar, tirar dúvidas, eu estou aqui à disposição. Então, é importante que a gente fale sobre o CREASE e a gente possa compreender em que cenário nós estamos inseridos. Nós já somos considerados um país de pessoas idosas. A OMS, ela caracteriza uma população como envelhecida quando aproximadamente 7% da população é composta por pessoas idosas. O Brasil já tem hoje mais de 10%. 11,7% da nossa população é formada por pessoas idosas. O nosso estado, o estado da Bahia, também já é considerado um estado envelhecido, pois mais de 10% da sua população é formado por pessoas idosas. Então, pensar no aumento do número de idosos na nossa população é, sobretudo, pensar em modos alternativos de cuidado. Aqueles modos tradicionais de cuidado, eles mostram ineficazes. Então, o CREASE vem, ao longo desses anos, desses 20 anos de fundação, desenvolvendo tecnologias de cuidado que possam garantir qualidade de vida à população idosa, prioritariamente para aqueles idosos mais frágeis. Então, pensando do ponto de vista da saúde pública, pensar no aumento do número de idosos é também pensar no aumento da expectativa de vida. Nós não apenas aumentamos o número de pessoas que chegaram à velhice, nos países em desenvolvimento, que é o caso do Brasil, e nos países subdesenvolvidos, a gente considera o marco cronológico de 60 anos. Então, nós hoje temos o maior número de pessoas idosas da nossa população e estamos também ampliando a expectativa de vida. Então, hoje, a expectativa de vida no nosso país está em torno de 76 anos. No nosso estado, o estado da Bahia, a expectativa de vida está em torno de 73 anos. E para aquelas pessoas que hoje têm 60 anos, há uma expectativa de vida ainda de pelo menos mais 22 anos. Então, é preciso que a gente pense num conjunto de ações que possam, de fato, garantir qualidade de vida, não apenas na velhice, mas ao longo do curso da vida. Então, essa é a política que a OMS coloca de promoção de um envelhecimento ativo e saudável. Então, pensar na população idosa é pensar no indicador de saúde que a gente precisa compreender, que é chamado de funcionalidade. Se a gente não pode evitar determinadas doenças, o que nós queremos é que, mesmo que na presença de alguns agravos, esses idosos eles possam estar funcionalmente capazes, funcionalmente ativos. Esse é um indicador a ser perseguido por qualquer um profissional que trabalha no campo da saúde. Então, hoje no Brasil, nós temos cerca de 70% dos nossos idosos, eles são independentes. Mas nós temos um número significativo, mais de um quarto da nossa população idosa, ela apresenta alguma dificuldade na realização de atividade de vida diária ou atividade instrumental. Esse é um dado que, no primeiro momento, parece pequeno. Mas quando a gente fala de saúde da pessoa idosa, eu não falo exclusivamente da presença ou da ausência de hipertensão, de diabetes, de uma hipercolesterolemia, de um quadro demencial, depressivo ou de uma doença de Parkinson. A gente precisa pensar que nós vamos cuidar das pessoas, e não da doença, e manter essas pessoas o mais independentes e autônomas pelo maior tempo possível. Então, pensando na população idosa como um todo, o CREASE ele tem um recorte de inserção, um recorte de atendimento. Nós vamos trabalhar com aqueles idosos que são considerados os idosos mais frágeis, os idosos que apresentam alguma fragilidade e dependência na sua condição funcional, que é justamente nesses 30% aí dessa população que nós temos com algum tipo de deficiência ou de dependência para a realização das atividades de vida diária.
Então, quando eu penso na política de saúde da pessoa idosa, na inserção de um centro de referência de atenção a pessoas idosas, eu preciso pensar em que cenário nós estamos inseridos. Então, nós temos um cenário no nosso país de quase 24 milhões de pessoas idosas, 11% dessa população é de pessoas idosas. Nós temos uma taxa de crescimento, né, do número de idosos de 4% ao ano. Então, isso significa que a cada ano nós vamos ter pelo menos mais 1 milhão de idosos incorporados ao total da população. A nossa expectativa de vida hoje, ela está em torno de 76 anos e a expectativa de vida aos 60 anos está em torno mais 22 anos pelo menos. Se a gente for agregar tudo isso, a índices de escolaridade, a renda, a feminização da velhice, o cenário de envelhecimento no nosso país e no nosso estado, ele é extremamente desafiador. Nós temos uma taxa de analfabetismo na população idosa importantíssima no país e na Bahia, infelizmente, nós ainda temos um número significativo de idosos que são analfabetos. Esse é um desafio para a gente que trabalha com saúde, com ações de promoção da saúde, com ações de prevenção de doenças. Então, pensar nesse cenário é pensar no modelo de atenção que possa pensar numa integralidade de cuidados. A gente precisa pensar em ações que potencializem os serviços dirigidos às pessoas idosas já desenvolvidas no seu território. Então, as ações que são feitas nas equipes de saúde da família, nos grupos de convivência, nas unidades básicas de saúde. Nós também reconhecemos que a articulação dos diversos pontos de atenção é que compõem a rede de atenção. Então, o CREASE, ele é um ponto de uma rede maior, uma rede que é intersetorial, uma rede que envolve saúde, educação, segurança, cultura e lazer. Então, para que a gente possa pensar em cuidar da pessoa idosa, eu preciso pensar que nós precisamos tecer essa rede, uma rede que muitas vezes é frágil, pouco funcionante e pouco potente. Mas a gente acredita que só esse trabalho vinculado ao cuidado em rede é capaz de dar respostas efetivas à saúde da população que nós assistimos. O cuidado à saúde da população idosa, ele precisa ser centrado a partir de uma orientação funcional. A capacidade funcional como orientadora do cuidado e a identificação de riscos de fragilidade. São essas ações que podem fazer, de fato, a promoção do envelhecimento ativo e saudável. O cuidado que a gente oferta à população, ela precisa estar na busca da manutenção da condição de autonomia e de independência desses idosos. E o ponto que eu considero o ponto crucial, que é a atenção básica como coordenadora e ordenadora do cuidado. Hoje, no modelo assistencial que nós temos no CREASE, nós reconhecemos e compreendemos que é a atenção básica que de fato vai conseguir, a partir de uma articulação de cuidado com o CREASE, ofertar de maneira articulada e integrada um cuidado que possa atender a todo o processo, de envelhecimento. Então, quando eu falo de saúde da pessoa idosa, é preciso que a gente reconheça que existem particularidades. Cuidar de idoso não é igual a cuidar de criança. Isso é uma coisa que a gente precisa ter incorporado. O idoso ele tem especificidades que precisam ser consideradas no momento que eu oferto o meu cuidado, como enfermeira, como médica, como dentista, como nutricionista, como terapeuta ocupacional. Então, quais são essas particularidades? Os novos arranjos familiares. Aquela família da margarina, que a gente tem a mãe, o pai, não sei quantos filhos, essa família ela não existe mais. Pelos mais diversos motivos. A diminuição dos índices de natalidade, das taxas de fecundidade, a ida da mulher para o mercado de trabalho, as novas perspectivas que se abrem. Então, a gente observa que as famílias elas estão menores e são novas configurações de família. Então, na hora que eu oferto um cuidado para esse idoso, eu preciso considerar qual é a rede de suporte familiar que esse idoso tem. Há necessidade também de uma política intersetoriais de cuidados de rede no território. O território é o cenário-chave das intervenções. É o locus mais privilegiado de cuidado, é perto da casa, no território onde a vida real acontece desse sujeito. Há necessidade de intervenções que sejam multidimensionais e intersetoriais. Nós da saúde, parece que quando a gente veste aquele jaleco branco, a gente acha que vai dar conta de tudo. Mas nos aparecem situações de violência, de negligência, de abandono, de baixa renda, que atravessam o tempo todo o processo de saúde e doença. Então, pensar que sozinho, sem articular a rede com as ações intersetoriais, a gente vai dar conta, é um grande equívoco, é uma grande fantasia.
A capacidade funcional, ela precisa orientar o cuidado que nós fazemos com esses idosos. As doenças crônicas são as principais causas de morbidade e de incapacidade, e que isso traz um aumento significativo das demandas de serviço. A gente precisa reconhecer que há uma maior vulnerabilidade. Quando a gente fala que cuidar de idoso não é igual a cuidar de criança, se você pensar numa queda, numa fratura, uma criança cai e fratura, a recuperação é muito mais rápida, é muito mais fácil do que um idoso de 70, de 80, de 90 anos. E algo que eu quero dizer assim, que é importante a gente considerar como particularidade, a heterogeneidade do envelhecimento. As pessoas envelhecem de maneiras diferentes. Então, essa ideia da melhor idade, a mais bela idade, de que todo idoso está na melhor idade, é um mito importante que a gente precisa desconstruir. As pessoas envelhecem de maneiras diferentes e chegam à velhice de idades diferentes. Então, colocar todos os idosos num único conjunto, isso traz impactos no cuidado que a gente vai ofertar para esse idoso. E algo que é importante, que a gente precisa pensar, que quando eu falo de qualidade de vida da pessoa idosa, eu penso automaticamente na capacidade funcional, que é essa capacidade que o idoso tem de se manter ativo, independente, autônomo para as atividades cotidianas. Então, essas são as particularidades de cuidado que o Ministério da Saúde, que a OMS traz para a gente como diretrizes, como particularidades que precisam ser consideradas quando nós ofertamos cuidados à população idosa. E aí eu trouxe também para que a gente possa pensar na Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. É uma política linda, o seu texto introdutório, ele é desafiador e encantador. A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, ela traz para a gente a dimensão da função, da funcionalidade como eixo organizativo e estruturante das ações de saúde, seja na lógica da manutenção da capacidade funcional, seja na lógica da reabilitação da capacidade funcional. Hoje, o CREASE, pelo perfil de usuários que nós temos, nós trabalhamos muito mais na reabilitação da capacidade funcional e na manutenção do status funcional daquele idoso que precisa se manter ali num processo de manutenção. Mas a gente sempre pede para que as equipes de saúde, da atenção primária, elas sempre desenvolvam ações que possam manter a funcionalidade, que possam fazer avaliações de ambiente, avaliações de risco, para que esse idoso não fragilize. Porque a prevenção, a manutenção da função é muito menos oneroso do que a reabilitação, porque geralmente você vai precisar de níveis de complexidade de cuidados ainda maior. Então, a política nacional já traz a diretriz da funcionalidade. E aí o CREASE traz, como no seu modelo de atenção, um item importante, que é a função como orientadora do cuidado que é ofertado na nossa unidade. A gente compreende que a atenção primária, ela é a ordenadora do cuidado que é ofertado a esse idoso, e a gente pensa num cuidado articulado, num cuidado compartilhado em rede, com quem encaminha os usuários para a gente. Então, por que a gente pensa dessa forma? Porque geralmente, quando um idoso adentra um consultório, ele vem com uma demanda inicial, de um nível pressórico que não é estabelecido, de uma queda que ele vem caindo com uma certa frequência, com um esquecimento que não se justifica, com um isolamento. Então, se a gente vai dar conta exclusivamente dessa demanda inicial, a gente desconsidera um conjunto importante de determinantes que podem estar impactando o aparecimento daquele sintoma que nos é apresentado. Então, hoje, quando a gente pensa na avaliação gerontológica e geriátrica, nós consideramos essa dimensão maior que envolve o processo de saúde e doença na velhice. Então, muitas vezes, aquele idoso não está estabilizando seus níveis pressóricos porque ele não compreendeu a receita, ele é um analfabeto funcional. Ele não está, não toma os medicamentos porque a percepção de saúde dele, da doença, é distorcida. Ele não participa mais das atividades, está mais isolado porque ele sofre violência. Então, pensar no cuidado de saúde da pessoa idosa é pensar em todo esse conjunto de informações que podem estar por trás, ali como um iceberg, e a gente não consegue ver. Então, muitas vezes, aquele idoso que vai ao posto de saúde diariamente, doutora, tire minha pressão, esse remédio não está fazendo efeito. Ele vai diariamente, vai de manhã, vai de tarde,
todas as atividades que tem na unidade, é aquele idoso que está lá. E muitas vezes a gente chama esse idoso, que é o idoso poliqueixoso, é o idoso que reclama de tudo, que não adere a nenhum tipo de intervenção. Mas a gente não consegue olhar para aquela base do iceberg, que muitas vezes é o idoso que não é ouvido por sua família, que não é compreendido no seio familiar, onde seus desejos não são respeitados, onde ele não compreende o seu processo de saúde e de doença. Então, hoje, o CREASE, ele tem desenvolvido tecnologias de cuidado que possam olhar para esse conjunto, para esse iceberg como um todo. Isso considerando o que a gente acha como importante, que é um cuidado articulado e integrado com os diversos pontos da rede. Então, esse é o modelo de atenção que a gente acredita. A transição para um modelo de atenção à saúde usuário centrado no território, com cuidado em rede e coordenado pela atenção primária à saúde. Então, esse é o modelo de cuidado que nós ofertamos no CREAS. É um modelo de cuidado que é centrado no sujeito idoso, no seu território, e o CREAS sendo considerado um ponto da rede, e não salvador da pátria, aquele que vai resolver todos os problemas de saúde daquele idoso. Nós não temos essa pretensão. Então, aqueles modelos hierarquizados, onde você tinha atenção básica, média complexidade, alta complexidade, eles não se sustentam com processo de transição epidemiológica que a gente tem. Os modos de cuidado são modos de cuidados alternativos, onde a gente precisa considerar uma série de outros determinantes. Então, a gente precisa trabalhar em rede. Então, essa é a aposta que o CREASE faz de um cuidado que é integrado, de um cuidado que é articulado e costurado com quem acompanha esse sujeito no território. Então, pensar no cuidado em rede é convocar mudanças radicais no modelo de atenção à saúde, principalmente quando as condições agudas e crônicas. O desafio é um sistema sem muros, que elimine as barreiras de acesso e os níveis de atenção. Então, é preciso que a gente pense que trabalhar em rede não é fácil, é desafiador. Ele é desafiador para todos nós. É muito mais fácil eu pegar o idoso, botar dentro do consultório, atender, dar uma receita, um relatório e tchau. Pensar no cuidado em rede, muitas vezes você vai passar a tarde tentando ligar para o CRAS, para o CREAS, para a delegacia, para o CREASE, para uma série de serviços. Mas a gente entende que é esse cuidado articulado que de fato vai promover mudanças na condição de saúde desse idoso. Certo? Então, eu quero trazer essa imagem para vocês, que é uma imagem que eu particularmente gosto muito. Deixa eu voltar aqui, desculpe. O CREASE, ele é um ponto da rede. E muitas vezes, quando a gente recebe usuários, tem uns 15 dias mais ou menos que nós recebemos um usuário e a família disse assim, me encaminharam para cá porque disseram que aqui eu resolveria todos os meus problemas. Até gostaríamos, mas a gente reconhece a nossa limitação, a nossa impossibilidade de dar conta de contextos que ultrapassam a dimensão de uma atenção especializada. Então, qual é a nossa aposta? Acreditar num território, acreditar nos dispositivos e nos equipamentos que são disponíveis no território e se colocar como parceiro dessa rede, tecendo essa rede. É desafiador, é trabalhoso, mas é assim que a gente acredita. Então, eu vou apresentar para vocês como é que a gente pode ter acesso ao CREAS. O que é o CREAS? Esse lugar que pensa num cuidado centrado na pessoa idosa, com foco na funcionalidade, entendendo que o território é o lugar-chave das intervenções e num cuidado que é articulado e integrado, tá certo? Então, como é que um usuário ele chega para o atendimento no CREAS? O acolhimento, ele vai se dar a partir da unidade básica de saúde ou unidades com saúde da família. É a porta de entrada. Então, para que um idoso ele possa chegar até o CREASE, nós vamos precisar que esse idoso seja acompanhado pela atenção primária. Então, é a atenção primária que vai acolher esse idoso, fará a avaliação global de saúde da pessoa idosa, né? Fará a avaliação geriátrica ampla, avaliação multidimensional. Nós temos hoje a ferramenta da caderneta de saúde da pessoa idosa, que infelizmente no nosso estado, muitos municípios não fizeram a adesão da caderneta, porque o processo de uso da caderneta é um processo de adesão municipal. Então, o município precisa mostrar interesse junto ao Ministério da Saúde de receber a caderneta de saúde da pessoa idosa. E, infelizmente,
nós não temos nem 80%, nem 70% dos nossos municípios aderiram ao uso da caderneta. Mas a não adesão à caderneta não inviabiliza uma avaliação que considere elementos de uma avaliação global, elementos de uma dimensão clínica, de uma dimensão psicossocial e de uma dimensão funcional. Então, a partir da avaliação desse idoso pela atenção primária, é estabelecido um PTS, um projeto terapêutico singular, a partir de uma estratificação clínico-funcional. Essa estratificação, ela dará ao profissional de saúde a compreensão se esse idoso ele vai ficar sob os cuidados exclusivos da atenção primária, se ele vai ficar em cuidado articulado CREASE e atenção primária, ou apenas na atenção primária com o apoio do CREASE. Então, após o PTS, após a estratificação funcional, após o PTS, é que essa equipe de saúde vai pensar no acompanhamento, no compartilhamento, no encaminhamento. Então, hoje, todos os nossos idosos que chegam ao CREASE, eles vêm encaminhados pela atenção primária. Nós não acolhemos idosos vindo de hospitais, de CAPs, de ambulatórios, da iniciativa privada. Nós atendemos exclusivamente os idosos que vêm encaminhados pela atenção primária, tá certo? Então, o CREASE é uma unidade ambulatorial especializada em geriatria e gerontologia, é uma unidade vinculada à Secretaria de Saúde do Estado da Bahia e é um ponto de atenção secundária. Isso significa que nós só atendemos demanda que é referenciada. Nós não temos a porta aberta. Então, muitas vezes a gente está entrando, tem um idoso lá, como é que eu faço para ser atendido aqui? E a gente diz, olha, o senhor tem que ser atendido perto da sua casa. Se sua equipe que lhe acompanha acredita que o senhor precisa de uma atenção especializada, essa equipe encaminhará o senhor aqui para o CREASE. Então, esse é um ponto importante. Então, falando um pouco da nossa missão, a nossa missão é fazer a diferença no cuidar do envelhecimento. Nós temos como valores a ética, o respeito, o compromisso, o profissionalismo, a qualidade no atendimento, a satisfação em atender bem. A nossa visão, que até 2025, que já está logo ali, alcançar a excelência nos polos de atenção do CREASE de ensino, pesquisa e assistência, contribuindo para a formação e implementação de políticas públicas em gerontologia. E a nossa estratégia é fortalecer os polos de ensino, de pesquisa e de assistência. Então, quem é o público do CREASE? Nós temos como público-alvo idosos frágeis ou em risco de fragilização. Nós temos como público-alvo os familiares cuidadores de idosos matriculados no CREASE e nós temos também como público-alvo profissionais de saúde e estudantes, porque nós somos campo de estágio e de ensino e de pesquisa, tá certo? Então, como é que a gente pode fazer para ser atendido no CREASE? A unidade básica, ela vai fazer o encaminhamento para a gente através de um formulário de referência. A gente vai projetar para vocês o formulário de referência para que vocês possam ver como é que o formulário deve ser preenchido. O formulário ele só pode ser preenchido por enfermeiros e por médicos, tá certo? Ele está disponível no site do CREASE, nos núcleos, os núcleos regionais, nos distritos sanitários, nos serviços de saúde, a gente encaminhou formulários de referência. Então, esse é o nosso formulário, tá certo? É um formulário que ele é frente e verso, ele deve estar totalmente preenchido, os dados iniciais da unidade de origem desse usuário, qual é a unidade, se é UBS, se é saúde da família, qual é o distrito sanitário, qual é o telefone da unidade, qual é a data que vocês estão fazendo encaminhamento, qual é o e-mail da unidade, quem é o profissional de referência desse idoso, quem é o agente comunitário da saúde. É engraçado que no formulário da gente não tinha perguntando quem era um agente comunitário. E nós recebemos uma ligação de um agente comunitário que disse para a gente, olha, eu acho que tem que ter aí quem é o agente comunitário, porque fica mais fácil a gente localizar. E aí nós incorporamos isso, Logo em seguida, pediram para que a gente colocasse se tem NASF na equipe, porque é claro que um plano terapêutico desenhado em conjunto com a equipe de NASF, ele se torna mais potente. Então, nós incluímos também se essa equipe possui NASF. Porque quando a equipe do CREASE for pensar no plano terapêutico, ela vai considerar se tem um NASF que pode dar uma retaguarda para essa equipe da atenção primária. Desde quando essa equipe acompanha o paciente, Isso é uma informação que a gente também solicita. A gente pede também o nome do usuário,
número de registro do prontuário na unidade de origem dele, a escolaridade, o sexo e os dados pessoais do paciente. E uma informação importante é se o idoso já foi paciente do CREASE. Por quê? Porque se ele já foi paciente da gente, nós resgatamos o prontuário dele para que ele possa dar seguimento ao plano. A gente vai analisar o prontuário anterior dele, ver o que foi que aconteceu, para que a gente possa remodelar o plano terapêutico dele. E aí vem a estratificação clínico-funcional, que eu vou apresentar para vocês. A estratificação clínico-funcional é uma estratificação que vai de 1 a 10. A gente entende, embaixo tem a legenda de cada nível de complexidade desse. O paciente considerado 1, 2 e 3 é um paciente que a gente considera robusto, é um paciente que vai ficar sob os cuidados da atenção primária, é aquele idoso que é hipertenso, é diabético, mas é um idoso que não apresenta dependência nas atividades de vida diária. Ele apresenta independência, ele é capaz de gerenciar a sua vida de maneira autônoma e independente, embora ele tenha osteoporose, ele tenha um aumento de colesterol, mas ele é um idoso que a gente considera um idoso independente. Então, esse é um idoso que ficará sob os cuidados da atenção primária. Aquele paciente 4 e 5 é aquele paciente que ele está no meio do caminho. Ele nem é um idoso robusto, mas também não é um idoso frágil. Esse é um idoso que a gente precisa acender aquela luz amarela, a luz de alerta, porque é um idoso que, se não houver um investimento no tempo hábil, esse idoso ele vai declinando a sua função. Então, esse é um paciente que pode ser encaminhado para o CREASE, para que a gente possa fazer um plano terapêutico desse idoso, e esse idoso pode ser acompanhado na atenção primária com a supervisão e o suporte do CREASE. Então, é um idoso que vem para o CREASE avalia, ele sai com um plano terapêutico, para que a atenção básica possa fazer em conjunto com a gente o cuidado desse idoso. Então, é um idoso que precisa de intervenções. Então, é um idoso que está caindo com uma certa frequência. Ele não tem fratura, ele não tem nenhuma limitação, mas ele está usando uma bengala, um dispositivo auxiliar de marcha. É um idoso que está caindo com uma certa frequência. Ele tem uma tristeza muito profunda, que está diminuindo o apetite, né? É um idoso que precisa ser avaliado, né? O porquê desse quadro. Então, esse idoso 4 e 5 é um paciente de apoio matricial. O paciente 6, 7, 8, 9 e 10 são os idosos já frágeis. São aqueles idosos que dependem de uma atenção mais especializada, porque eles já apresentam um declínio funcional para as atividades de vida diária. Então, esse é um paciente que obrigatoriamente é um paciente do CREASE. O grande desafio é o paciente 9 e 10, que é um paciente de dependência completa, geralmente é um paciente acamado, imóvel, com deformidades, com contraturas. Então, a transferência desse idoso para um acompanhamento ambulatorial, muitas vezes, é mais iatrogênica do que um cuidado no território. Mas é um paciente elegível para o cuidado, até para que a gente possa fazer um plano terapêutico para orientar a atenção primária como dar seguimento ao cuidado desse idoso no território. O verso da folha, ele pergunta ao profissional sobre as comorbidades que esse paciente tem, se ele é hipertenso, se tem diabetes, se tem depressão, se tem uma imobilidade. A gente pergunta também sobre outras informações importantes, né? O quadro clínico, o quadro funcional. Então, aqui vocês vão colocar os exames, como é que esse idoso é um idoso dependente para o banho, para a alimentação, tem um colesterol de tanto, tem uma glicemia de tanto. Então, são dados importantes. Depois, a gente vai perguntar sobre o núcleo familiar, com quem esse idoso mora, se precisa de cuidador, se ele necessita de cuidador, se precisa ou tem cuidador, se ele mora em instituição de longa permanência. O outro item que a gente pergunta no formulário é: qual é o plano terapêutico que vocês já fazem aí no território? Então, é um idoso que recebe visita domiciliar, que já foi solicitado discussão do caso com o CRAS, com o CRES, é um idoso acompanhado pelo NASF, é um idoso que está em... Então, qual é o plano terapêutico farmacológico e não farmacológico que vocês já fazem aí? E um item que a gente considera fundamental, um item que a gente considera importante é sugestões de como o CREASE pode contribuir com o plano terapêutico. Por que isso? Porque muitas vezes é solicitado do CREASE hospitalização, institucionalização, cadeiras de rodas, aparelho auditivo, que são elementos que a gente não tem no CREASE. Então, a gente já entra em contato com a equipe antes de deslocar o paciente. Olha, você pediu aqui uma cadeira de rodas, mas é só a cadeira de rodas? Porque se for só a cadeira de rodas, o CREASE não faz a concessão, quem faz é o CEPRED. Ah, eu pensei que meu pai ia ficar internado aí no CREASE. Não, a gente não é internamento, a gente é ambulatório. Mas esse idoso precisa de uma avaliação geriátrica, então, antes desse idoso se deslocar
encaminhar para o CREASE, a gente procura compreender qual é a demanda que a unidade tem ao encaminhar esse idoso para a gente. Isso vai diminuir os custos, né? Porque esse idoso não fica para lá e para cá, buscando um serviço que não é lá que ele vai encontrar. E aí esse formulário ele é analisado por uma equipe técnica, essa equipe técnica ela dá um parecer de deferido, esse paciente ele é matriculado, ou ele pode ser indeferido, porque ele pode estar fora dos critérios, ou esse formulário pode ser devolvido, porque está faltando alguma informação que no formulário não está completa. Então, a gente pede que esse formulário seja reencaminhado com as informações que sejam necessárias. O formulário está disponível no site do CREASE, vocês podem ter acesso. Qualquer dúvida que vocês tenham com o preenchimento, vocês podem entrar em contato com a gente, que a gente orienta o preenchimento do formulário, tá certo? Então, assim, esse é o formulário que nós temos de referência. Vamos passar aqui. E uma coisa importante que o formulário tem é que, mesmo o paciente sendo admitido, ele não deve perder o vínculo que ele tem com a unidade de origem. Essa é uma informação importantíssima. O encaminhamento para o CREASE pressupõe um compartilhamento de cuidado e não um encaminhamento do idoso, tá certo? Esse é um dado importante que a gente quer falar para vocês. Apenas médicos e enfermeiros podem fazer o encaminhamento para o CREASE, né? E vocês só devem preencher o formulário caso acompanhe o paciente. Então, não é incomum a gente receber encaminhamento de pacientes que não foram vistos pela equipe de saúde. Então, se esse paciente ele não tem acompanhamento regular pela equipe do território, a gente devolve o formulário. Porque se a gente entende que o cuidado é integrado e articulado, CREASE e atenção primária, se essa equipe ela não vai acompanhar esse idoso, a gente não tem como ofertar o cuidado do CREASE, que é um cuidado que é articulado, é um cuidado que é integrado, tá certo? Eu falei de funcionalidade. Quando a gente apresentou aquela escala de 1 a 10, a gente está falando de funcionalidade global, que é a capacidade de execução de tarefas com autonomia e com independência. O idoso que é elegível para o cuidado no CREASE é o idoso que vai ter um declínio na sua condição funcional. É aquele idoso que apresenta uma dependência nas atividades de vida diária. Não é o diagnóstico, não é o CID que determina a matrícula desse idoso na nossa unidade. O que determina a matrícula do idoso no CREASE é o quanto funcionalmente esse idoso ele tem impacto, tá certo? Então, assim, aqui está a escala, vocês observam que o paciente 1, 2 e 3 é um paciente que tem ausência de declínio funcional, tá certo? Então, é o idoso que é considerado um idoso robusto. O paciente 4 e 5 é aquele paciente que está com risco iminente, então a gente vai ter um quadro de sarcopenia, de comorbidade múltiplas, um declínio cognitivo leve, não é um quadro demencial, mas é um quadro de um declínio cognitivo, uma tristeza, então esse é aquele paciente que está no meio do caminho. E o paciente já frágil é o paciente que já tem um declínio funcional já estabelecido. Esse é o paciente que é elegível para o cuidado no CREASE, né? Assim, os pacientes que chegam, às vezes a equipe assinala que o paciente é 8, para que o paciente possa ser admitido no CREASE, mas o paciente passa por uma avaliação. Então, ele está lá assinalado como 8, mas na avaliação nossa, presencial, a gente identifica que esse paciente é 2, ele tem alta no mesmo dia. Então, não adianta a gente burlar, colocar que o paciente é 6, 7, 8 e o paciente ser 1. Então, outro dia aconteceu que uma paciente veio com o formulário marcado como 10, é uma paciente completamente dependente, e a paciente foi lá pessoalmente questionar algumas coisas. Então, é uma paciente que ela teve alta no mesmo dia que ela chegou, porque é uma paciente considerada robusta. É uma paciente que a atenção primária ela vai conseguir dar seguimento tranquilamente, sem precisar da atenção especializada. Tá certo? Então, só resumindo, esse aqui é o idoso que vai ficar na atenção primária, esse idoso 4 e 5 é um idoso que vai para avaliação, mas a gente fomenta o apoio matricial das equipes, para que as equipes possam dar seguimento ao cuidado no território, sem precisar da atenção especializada. E o declínio funcional estabelecido é um paciente que é do CREASE, em conjunto com a atenção primária, e que também pode ter o cuidado articulado com o apoio matricial, que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Então, a nossa equipe técnica, e aí eu queria fazer um parênteses aqui, pedir licença para mandar um abraço para os colegas do CREASE que estão assistindo agora lá no CREASE, um abraço grande para vocês. E para os pacientes também, os usuários, porque a gente colocou para que os idosos pudessem assistir a apresentação também. Então, um abraço para vocês. Então, a nossa equipe técnica, ela é composta por médicos, geriatra, cardiologista, psiquiatra, ortopedista, radiologista e reumatologista, enfermeira,
enfermeiras, farmacêuticas, psicólogas, assistentes sociais, odontólogas, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, fisioterapeutas e fonoaudiólogos. É uma equipe completa, a equipe nossa, na grande maioria, são pessoas especialistas em gerontologia. Eu brinco que se não são especialistas tituladas, são especialistas na prática, porque a nossa equipe é uma equipe que já está há muito tempo trabalhando, né? Então, eu mesmo tenho 16 anos lá trabalhando no CREASE, tá certo? Então, assim, quando o paciente chega para o CREASE, só falando um pouco do nosso funcionamento, ele vem para uma equipe que será a equipe de acesso dele, é a equipe que vai ser a equipe de referência dele na nossa unidade. Nós temos hoje 9 equipes, cada equipe ela tem uma cor, azul, amarelo, verde, bege, lilás, vermelha, nós temos 9 equipes. Essa equipe ela é composta por geriatra, enfermeira, fisioterapeuta e assistente social. Quando esse idoso ele é matriculado no CREASE, ele passa por essa equipe fará um plano integrado de cuidados. Ela não é um PTS, mas é eu brinco que é um projeto de PTS. É um projeto onde a equipe de saúde vai desenhar o plano terapêutico desse idoso, considerando aquelas demandas que vocês nos encaminharam no formulário de referência. Por isso que nós perguntamos, como nós poderemos apoiar o que vocês já fazem aí? Esse plano de cuidados, ele é impresso em 3 vias. Uma via fica com a gente, para que a gente possa dar acompanhamento, monitoramento. Uma via fica com o usuário para que ele possa acompanhar o que está sendo proposto para ele e uma via vai para a equipe de referência dele no território. Então, o que a gente diz para vocês? Quando vocês encaminharem um paciente para a gente, peçam para os pacientes de vocês o plano integrado, porque esse paciente sai com o plano para ser entregue à equipe dele. O que a gente observa é que muitas vezes o idoso não entrega. Então, a gente diz, olha, peça o formulário, o plano integrado, porque esse plano integrado é um plano terapêutico. Então, ali tem tudo que o CREASE fará com esse idoso, para que vocês possam anexar o prontuário e acompanhar, tá certo? É importante que esse plano integrado, ele é feito pela equipe do CREASE, e aí essa equipe mínima, a equipe de acesso, ela vai dizer se esse paciente precisa de odonto, se esse paciente precisa de nutrição, se é um paciente que precisa de fono, de TO, de psicologia. É essa equipe de acesso nossa que determina se esse paciente será um paciente, qual é os outros serviços que serão ofertados. Quando o formulário é entregue no CREASE, o paciente não precisa ir. O familiar, um amigo, um profissional de saúde pode levar o formulário lá no CREASE de segunda a sexta-feira, das 7 até as 18 horas. O formulário deve ir com cartão SUS, identidade, CPF, comprovante de residência. E esse formulário ele é dado entrada lá, o paciente não precisa ir. Essa equipe técnica avalia o formulário e se esse paciente for admitido, aí é que ele vai passar por essa equipe mínima, que a gente chama a equipe de acesso da gente. Então, o que muitas vezes acontece é a equipe que avaliou o formulário identificou que o paciente tem critério, porque ela não viu o paciente, ela viu apenas o formulário. Quando é marcado a consulta com esse idoso, para a equipe de acesso, a equipe faz uma avaliação e na avaliação a gente vai observar que se esse paciente tem ou não critério, porque inicialmente a avaliação é apenas uma triagem de um formulário. Tá certo? Então, pode acontecer que naquele primeiro dia de atendimento da equipe, a equipe identifique que esse idoso não tem necessidade de acompanhamento no CREASE. Se ele tiver necessidade de cuidado no CREASE, ele vai sair com esse plano integrado de cuidados. Ainda que ele tenha alta nesse dia, ele também sai com um plano integrado de cuidado. O que a gente sempre diz é que o CREASE é o ponto secundário. Então, muitas vezes, o idoso é admitido no CREASE, nós vamos dar seguimento ao acompanhamento dele, mas nós precisamos discutir com a equipe que acompanha ele no território estratégias de cuidado compartilhado. Então, semana passada mesmo, nós fizemos o convite para que uma equipe viesse discutir o caso dele com a gente. E aí essa equipe do território foi para o CREASE para que a gente pudesse fazer um plano integrado de cuidados articulado, CREASE e atenção primária, tá certo? Porque o nosso cuidado é um cuidado que a gente entende que ele é compartilhado, tá certo? Nós temos como ambulatórios de apoio o serviço de nutrição, o serviço social, a odontologia, a fisioterapia. Nós temos os médicos interconsultores, que são cardiologista, ortopedista, psiquiatra e reumato. Nós temos um programa de apoio ao cuidador e o núcleo de atenção gerontológica, que nós temos enfermagem, psicologia, serviço social e terapia ocupacional. Nós temos como os serviços que nós ofertamos, são os ambulatórios especializados, que eu falei para vocês, a farmácia,
a densitometria óssea, o eletrocardiograma e a educação permanente, tá certo? Então, a farmácia, ela cumpre os protocolos de dispensação, obedecendo os protocolos do Ministério da Saúde. Nós dispensamos medicamento para demência de Alzheimer, para dor crônica, para dislipidemia, para osteoporose, para doença de Parkinson, para síndrome coronariana, obrigada, para artrite reumatoide, para artrite psoríaca, para espondilite anquilosante, para lúpus eritematoso sistêmico. Todas essas patologias, ela tem um elenco de medicamentos e cada patologia tem um protocolo específico. No site do CREASE, que é o www.saude.ba.gov.br/CREASE, tem uma aba que é farmácia. Quando você clica na aba farmácia, ela tem todo o protocolo de cada medicamento. Qualquer paciente, mesmo que não seja paciente do CREASE, pode ter acesso aos medicamentos. Não precisa ser paciente do CREASE. Tá certo? Então, um paciente de um consultório particular, vindo de um hospital, ele seguindo o protocolo do Ministério da Saúde, ele pode pegar o medicamento no CREASE. Nós dispensamos o medicamento para todo o estado da Bahia, para os 417 municípios. Então, o idoso de Barreiras, de Teixeira de Freitas, de Angical, de Cocos, de Tabocas, ele não precisa vir ao CREASE para retirar o medicamento. Esse medicamento ele vai para o núcleo. O núcleo é que vai dar entrada no processo administrativo dele e encaminhar para o CREASE. Mas essa dispensação ela é feita para todo o estado da Bahia. A gente só faz faturar no CREASE. Então, é importante que vocês saibam que o paciente não precisa vir para o CREASE. Não há diferença nenhuma da entrada no núcleo ou da entrada aqui no CREASE. O tempo de espera, tudo é padronizado, tá certo? Nós temos a densitometria óssea, que é um exame oferecido para o SUS, também para qualquer usuário. Não precisa ser paciente do CREASE. E aí, em especial para os colegas que estão no interior nos escutando, vocês podem solicitar do CREASE um bloqueio de agenda. Nós bloqueamos um turno, um dia de atendimento que vocês precisem, onde nós vamos receber idosos ou pessoas que não precisa ser só idoso para fazer densitometria. Vocês podem solicitar o bloqueio, onde nós vamos atender naquele dia só pacientes oriundos do seu município. Então, vocês podem mandar um e-mail para a gente, que a gente faz um bloqueio de agenda para receber, porque isso vai facilitar o acesso desse idoso vir do interior fazer a densitometria aqui. Então, basta vocês nos encaminharem um e-mail, que a gente faz o bloqueio da agenda para receber naquele dia ou naquele turno os idosos que vêm do seu município. No caso dos idosos de Salvador, das pessoas de Salvador, a marcação é presencial, vai com a solicitação de APAC para a gente, com RG, cartão SUS e comprovante de residência, a marcação acontece lá de maneira presencial. No caso dos municípios do interior da Bahia, vocês mandam para a gente um e-mail que a gente dá para vocês todas as coordenadas de como solicitar o bloqueio. Isso facilita o acesso dos idosos e das outras pessoas e também traz uma economia, né? Porque não precisa cada dia estar vindo uma pessoa em dias diferentes, tá certo? A educação permanente, a gente dá um suporte nas áreas de ensino e pesquisa para servidores, para estudantes, profissionais de saúde. Vocês que querem conhecer o CREASE, vocês podem nos enviar um formulário de solicitação de visita técnica, de visita institucional, que nós ofertamos para você. Nós recebemos, a gente só pede que não vá sem antes avisar a gente, porque nós precisamos agendar um técnico para receber, com a equipe que vai receber vocês. A gente é campo de ensino e de pesquisa, então vocês podem desenvolver estudos e pesquisas no CREASE, também por e-mail vocês fazem a solicitação que nós damos para vocês, as orientações para que dê entrada no processo, para poder a pesquisa acontecer lá no CREASE, tá certo? E o apoio matricial, que é um item que eu quero frisar com vocês. Como eu falei para vocês, nosso público-alvo é de pessoas idosas, dos cuidadores e dos profissionais. Então, hoje no CREASE, nós oferecemos não apenas o atendimento, a assistência ao idoso, mas a gente desenvolve o apoio matricial, que é uma metodologia de trabalho que tem por característica a retaguarda da equipe especializada, capaz de oferecer um suporte tanto técnico-pedagógico quanto assistencial. Então, nós podemos fazer discussões de caso, planos terapêuticos articulados. Se vocês precisam fazer uma discussão de caso com a gente pode usar a ferramenta do Telesaúde, né? Então, além do e-mail que vocês podem encaminhar para a gente, vocês podem acionar a equipe do Telesaúde, que vai acionar a gente. Então, principalmente para os municípios mais distantes de Salvador, que teriam dificuldade para vir fazer uma discussão de caso com a gente aqui, presencialmente, a gente pode fazer isso através de uma webconferência,
frequência, né, de uma discussão de caso online. Então, a gente desloca uma equipe de saúde, geriatra, enfermeiro, fisioterapeuta, assistente social, que é a equipe base nossa, para vir fazer uma discussão online com vocês de casos que venham, como eu digo assim, desafiando o raciocínio clínico de vocês. Não é que a gente tenha respostas, mas a gente vai pensar em conjunto. Então, o apoio matricial, ele possibilita que os profissionais de referência do território e os profissionais do CREASE compartilhem seus saberes, ampliando a resolução dos problemas e o cuidado da pessoa idosa. Então, juntando as informações que o CREASE tem com as informações que o território tem, a gente consegue fazer algo mais efetivo. Essa foto que está aí mesmo para vocês é um caso que foi discutido pela equipe do CREASE, junto com a equipe do CAPS e a equipe da saúde da família que acompanha a idosa. Então, é claro que o cuidado ofertado para essa idosa vai ser muito mais potente, porque você vai ter as 3 equipes que acompanham essa idosa alinhados. Quando eu digo para vocês que é o SUS vivo, potente, transformador, porque a gente não encontra isso nem em plano de saúde, gente. Então, pensar em 3 equipes de saúde discutindo o caso de uma usuária é pensar num plano de cuidados que possa ter de fato sentido na vida daquela usuária. Eu sou apaixonada pela metodologia do apoio matricial. Acho que a gente tem o CREASE ganhou um prêmio ano passado por conta dessa metodologia de cuidado que a gente prioriza e incentiva o cuidado também a partir de uma discussão dos casos entre a gente e a equipe do território. Então, assim, quais são as informações que vocês precisam nos encaminhar quando solicitam um apoio matricial, né? Esse aqui é um outro caso que a gente discutiu também, acho que semana passada, esse caso. A gente vem num processo de discussões de caso presencialmente. Você vê que isso aqui é uma outra equipe do CREASE, é uma outra equipe de outro território, e a gente vem rodando, implementando as ações de apoio matricial no CREASE, né? Então, para que vocês possam solicitar o apoio matricial, o paciente não precisa ser paciente do CREASE. Se ele for paciente do CREASE, para a gente é mais fácil, porque a gente conhece o caso, mas se ele não for paciente do CREASE, vocês vão colocar essas informações que a gente está pedindo aí, tá certo? Quais são os dados clínicos desse idoso, qual é o diagnóstico, qual é a questão farmacológica, a questão clínica desse idoso, né? A questão de saúde bucal vai entrar aí na parte clínica. Os dados funcionais, se é um idoso dependente, se é acamado, se é robusto, então a parte funcional. Os dados psicossociais, com quem ele mora, qual é a renda, como é a dinamicidade familiar, se é um idoso que frequenta grupos, é o idoso que tem um isolamento e qual é a demanda para a discussão do caso. O que, é que vocês querem na discussão do caso? Então, nós já tivemos das mais diversas demandas. Ajuste de medicamento, a discussão sobre institucionalização ou não de idosos, suspensão e inclusão de medicamentos, discussão de ferramentas de cuidado para orientar a família. Então, a gente tem solicitações das mais diversas. E a gente observa que cada vez que a gente se encontra com as equipes do território, a equipe do CREASE sai mais enriquecida, porque tem informações que o CREASE não tem. E eu vou contar aqui rapidamente, porque eu sei que o nosso tempo está corrido. A gente teve uma discussão de caso, e aí veio a enfermeira, a médica, a dentista, agente comunitário interno da equipe de saúde da família. E aí a equipe do CREASE, na hora do desenho do plano de cuidados, porque é uma cuidadora que sofria de estresse do cuidador, foi pensado numa cadeira de banho, numa cadeira de rodas, a equipe técnica nossa definiu. Aí a agente comunitária fez, nem solicitem, porque na casa não passa uma cadeira de rodas. Não, o banheiro não entra, aliás, não tem nem banheiro, não tem como passar uma cadeira de banho naquela casa. Então, muitas vezes, a gente faz planos terapêuticos que estão distantes daquilo que é a vida real. Então, quando a gente junta o olhar da especializada com o olhar da atenção primária, esse plano ele torna vivo, ele torna possível de ser executado, porque nós estamos num alinhamento. Então, o apoio matricial pode ser solicitado através desse e-mail para que a gente possa auxiliá-los e fazer essa discussão. Aqui eu trouxe só para a gente finalizar, em 2016 e 2017 nós ganhamos 2 prêmios do Ministério da Saúde, né? E aí eu estou muito feliz que esse ano novamente nós ganhamos. 2018 a gente não ganhou, mas agora em 2019 nós ganhamos 2 prêmios novamente. A nossa equipe está lá indo para o Ministério da Saúde essa semana para receber uma premiação que eu acho que é nada mais justa, né? A gente teve no ano de 2016 e 2017 o NAG, que é o Núcleo de Apoio Gerontológico, e em 2017, Cuidando de Idosos Frágeis, o Cuidado em Rede, que é essa metodologia de cuidado a partir da atenção primária, com apoio matricial e a funcionalidade como orientadora. E esse ano nós tivemos o Alerta Geral, que é um programa que nós temos no CREASE, e o Programa de Apoio ao Cuidador, que é um programa de apoio aos cuidadores dos idosos matriculados aqui no CREASE, lá no CREASE. Então, assim, gente, o CREASE é uma unidade
é, vinculada ao sistema, é uma unidade do SUS, vinculada à CESAB. Nós atendemos a todo o estado da Bahia. Agora, é claro que para o idoso vir de um município muito distante para ser atendido aqui é muito difícil, mas nós temos como chegar ao município a partir da ferramenta do telesaúde, da teleconsultoria, das discussões de caso através do web, como é que chama? Web reuniões, a gente pode estar aqui. Então, nós estamos aqui para dizer que juntos a gente pode fazer, de fato, uma saúde da pessoa idosa mais efetiva e mais resolutiva. Tá certo? Eu quero agradecer, mandar um abraço para os colegas do CREASE, que esse ano a gente completa 20 anos de uma história de sucesso, de uma história vitoriosa. E eu fico muito feliz porque o SUS a gente precisa acreditar e apostar nesse SUS que é potente, que é vivo, que é transformador. Então, obrigada, e nós do CREASE estamos à disposição para recebê-los, né, para receber os idosos que vocês nos encaminhem, e acima de tudo, para discussão de caso, né, para a educação permanente, nós estamos aqui à disposição. Tá certo? Agradeço de coração a vocês. Muito obrigada. E aí estão os nossos contatos, caso vocês queiram tirar dúvidas. Estão aí os nossos e-mails. Esse e-mail, crease.situação, é um e-mail que eu respondo, eu e uma colega, a Clotildes, e o cesab.crease@saúde é o e-mail da diretoria. Então, são e-mails que a gente responde diariamente, vocês podem entrar em contato. E ali está o telefone da gente, caso vocês queiram também ligar, tirar dúvidas, a gente está à disposição. Excelente, Helena. Nem eu conhecia essa estrutura toda do CREASE, né? Quanta potência tem ali, né? E oferta de serviço, esse apoio matricial. Acredito que a atenção básica, de fato, pode utilizar muito, né? São diversos casos complexos, né? Que os profissionais da atenção básica têm aí no cotidiano do seu trabalho. E às vezes se vê diante de uma situação difícil, como eu resolver? Né? Então, esse apoio aí é fantástico. Achei assim, fiquei surpreendida com o serviço aqui do CREASE. Nós temos aqui algumas dúvidas que os profissionais colocaram. Eu vou ler aqui e você pode responder em sequência, tá bom? Se o pessoal tiver mais alguma, podem ir colocando aqui no bate-papo. Então, vamos lá. Aqui, o CREASE forma grupos de terapia ocupacional voltada aos cuidados psíquicos dos idosos? Nós temos o Núcleo de Apoio Gerontológico, que é o NAG, né? O NAG, ele tem grupos. Os grupos, eles não são por profissões, por TO, psicólogos. O NAG trabalha na perspectiva de cuidado articulado entre profissionais. Então, nós temos grupos que são coordenados por terapeutas ocupacionais, por psicólogos, por enfermeiros, por assistentes sociais. Então, geralmente, tem um profissional que coordena, um profissional como coterapeuta. A gente tem grupos, né? O grupo, ele é montado de acordo com a demanda desses usuários. Mas o perfil de acompanhamento geralmente são idosos com depressão, idosos com declínio cognitivo, idosos com demência, idosos com Parkinson. A gente tem um grupo mesmo, que é um grupo só de homens, né? Então é um grupo que a gente chama grupo de cidadania, onde são idosos que têm dependência funcional, têm doença de Parkinson, mas estão lá trabalhando a questão da cidadania, dos direitos, é coordenado por uma psicóloga. A gente tem grupos coordenados por terapeutas ocupacionais. Então nós temos atendimentos que são individuais e temos também atendimentos que são coletivos, em grupo. Isso depende da demanda do usuário. Então, o que vai definir se esse idoso vai ser atendido individualmente ou em grupo é a necessidade que ele tem. Porque tem o idoso que vai precisar de um atendimento individual, tem aquele idoso que vai se beneficiar de um atendimento em grupo. Então, o que define se ele vai para grupo, se ele vai para individual, é o plano terapêutico dele. É a necessidade que ele tem. Ótimo. Uma outra dúvida o pessoal está perguntando aqui se o CREASE ele só tem aqui mesmo em Salvador, não é? Não é isso que o pessoal perguntou? Tem Vitória da Conquista? Tem algum CREASE? Natália de Rochel perguntou, tem na região norte? Infelizmente, não. Eu vou explicar para vocês. A portaria que regulamenta os centros de referência é uma portaria de 2002. É uma portaria super antiga, é uma portaria completamente defasada. Eu ligo quase que toda semana para o Ministério da Saúde. Acho que o Ministério não me aguenta mais ligando para lá. Quando será revista essa portaria? Porque é uma portaria que ela não representa o que o centro de referência é hoje. Então, assim, hoje a gente tem uma questão importante, que é o subfinanciamento. A gente não tem financiamento vinculado à implantação de centros de referência para pessoas idosas, o que é um equívoco completo. Então, quando você coloca implanta um CAPES, um NASF, uma equipe, você tem financiamentos ali vinculados e para a implantação de centros de referência, você não tem recursos vinculados. A gente tem feito algumas discussões aqui dentro da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, com a perspectiva de algumas frentes. Uma é usar o telesaúde,
né? Então vocês irão ver muitas coisas sobre idoso, provavelmente a partir de agora, porque a gente vai ficar aqui na porta batendo, porque a gente acha que é uma ferramenta importantíssima para chegar mais perto. Uma outra coisa que a gente vem discutindo, assim, ainda muito embrionariamente, eu nem sei se eu posso falar ainda, mas é a questão, assim, a partir das policlínicas, como é que a gente poderia estar mais perto, né, a partir da lógica das policlínicas. Então, assim, é o que a gente pode, é o que a gente tem, né? Assim, outros centros de referência a gente não tem previsão, porque não tem recurso vinculado. Só para vocês terem uma noção, e para vocês que estão na atenção básica, eu não tenho aqui agora, mas se vocês me mandarem um e-mail, eu mando para vocês. Existe um procedimento que é chamado avaliação multidimensional. Esse procedimento é para atenção primária, é para as equipes de saúde da família fazer. Esse procedimento vale R$ 0. O Ministério da Saúde publicou o procedimento. Ficamos super felizes, mas ele não vale nada. Então, ele vem com 0. Mas, assim, o que eu entendo quando a gente discute com o Ministério é que esse é um procedimento que, embora esteja lá zerado, quanto mais nós fizermos na atenção primária avaliação multidimensional, mais vai aparecer nas FPOs, das unidades. Então, a gente precisa fazer a avaliação multidimensional para dar visibilidade ao atendimento aos idosos que a gente tem nas nossas unidades. Então, ainda que não venha recurso, mas dá visibilidade. Então, a gente não tem, infelizmente, outros centros de referência. Eu, como conselheira do Conselho Estadual da Pessoa Idosa, com muito pesar que eu digo isso, porque eu acho que a gente merecia ter outros centros de referência, até porque hoje a tecnologia do CREAS é uma tecnologia que tem sido copiada no país. O Ministério da Saúde tem usado a forma de ação e de desenho de linhas de cuidado a partir da lógica do CREAS. Então, isso nos orgulha muito. Mas, infelizmente, isso não traz recurso. E sem recurso é difícil você manter uma estrutura tão pesada. Essa é uma aposta do governo do estado da Bahia, o centro de referência. Né? É uma aposta que a gente possa ofertar uma atenção especializada, qualificada, mas, de fato, a gente não tem capilaridade de atendimento ao idoso. Mas a gente tem capilaridade para chegar mais perto da equipe de saúde, para apoiá-las no cuidado que vocês fazem aí. Uma outra dúvida, qual o instrumento de avaliação de atividades diárias que vocês utilizam? Então, em novembro, a gente vai ter uma web palestra falando sobre avaliação multidimensional. E aí nós vamos falar bem detalhadamente dos instrumentos de avaliação. Mas assim, a gente tem para a atenção básica, ela tem usado a caderneta de saúde. Então, a gente divide as atividades de vida diária em AVDs, as atividades básicas de vida diária, que é banho, alimentação, vestuário, e as atividades instrumentais, né, que são as atividades pintar o cabelo não, fazer uma compra, usar o telefone, administração de medicamentos, isso é o instrumental. Então, nós usamos para as atividades básicas instrumentais algumas escalas, né? Bartel, o índice de Bartel modificado que a gente usa no CREASE, a gente usa o Bartel como atividades básicas, o Pfeiffer como atividades instrumentais. A gente tem o Lawton e o CARTES, que são instrumentos de avaliação de atividades de vida diária e atividades instrumentais. Para a questão de alteração de humor, o Ministério orienta o GDS, que é a escala de depressão geriátrica. Para alterações cognitivas, o Ministério orienta o uso de fluência verbal, o clock test, que é o teste do relógio, o Mini-Mental Test, que está uma discussão se o Mini-Mental continua ou não, e o teste de fluência verbal que a gente usa. Mas na próxima web palestra, a gente vai estar falando de cada escala, como é que preenche, né, como é que funciona. Então, vocês podem usar para atividades básicas e instrumentais, CARTES, Lawton, Pfeiffer, e o Bartel modificado vocês podem estar utilizando. No site do CREASE também tem, onde tem um link apoio à rede, vocês podem acessar as escalas que nós usamos. Aí a gente tem o TUG, tem o teste de velocidade de marcha, então tem todas as escalas que nós usamos no CREASE, vocês podem acessar na página do CREASE. Isso, alcance funcional, abigar de família, Pfeiffer, essas são as escalas que a gente utiliza. Na web palestra de novembro, a gente vai estar falando mais voltado para uma avaliação na atenção primária. Então, algumas dessas escalas a gente está substituindo para escalas mais simples, mas assim, conforme orientado, para que possa ser feita na atenção primária mesmo. Mas hoje, assim, alcance, velocidade de marcha, Pfeiffer, GDS é o que a gente tem usado e que a gente também orienta, porque não são difíceis de serem aplicadas. Vocês podem utilizar tranquilamente. E no site do CREASE vocês têm acesso. São muitas informações importantes aqui. Pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida, senão a gente pode encerrar aqui.
Natália já consultou lá, já acessou o site, né, Natália? Natália lá de Xorroxó, da região norte. É uma parceira aqui do Telesaúde, está sempre aqui com a gente. Né? Qualquer dúvida também, se o pessoal tiver posteriormente, é só acessar então, tem aqui mandar um e-mail também, tem o telefone do CREASE. E, Fernanda, então, para finalizar, se quiser fazer, Helena, se quiser fazer alguma fala final, fique à vontade. Então, eu trabalho com idosos já há algum tempo. Trabalhar com idosos não era a minha escolha na época da faculdade. Eu dizia assim, eu não quero trabalhar com idosos. Mas a vida faz com que a gente mude, né? E aí hoje eu trabalho com idosos já há bastante tempo. Sou especialista em gerontologia, trabalho com idoso com todo amor que eu posso ter na minha profissão, com o trabalho com idosos. E um país, né, uma cidade, um estado que não respeita a velhice, é um estado que não valoriza a sua história. Então, o trabalho com idosos é um trabalho de valorização da nossa história, da nossa ancestralidade, da nossa relação de pertencimento com esse mundo. Então, cuidar de pessoas idosas é desafiador, é difícil, muitas vezes é frustrante, né? Mas é necessário, porque se estamos aqui hoje, é por conta de tantos idosos que construíram a história desse país, desse estado, dessa cidade. Então, que a gente possa atender os nossos idosos com o peito aberto, sem piegas, sem infantilizar, com o respeito que eles merecem, respeitando a história daqueles que estão nesse chão aqui, nessa terra há mais tempo. Então, que a gente consiga ofertar nos nossos consultórios, eu sempre digo que a gente tem muito o que se fazer ainda do ponto de vista das políticas públicas, da efetivação das políticas, porque dispositivos legais nós já temos de sobra. O que nós precisamos é a efetivação das políticas. Mas eu conheço assim de perto e acredito que é no espaço dos nossos consultórios, que é quando a gente fecha a porta, que a gente pode fazer um monte de coisa. Então, que a gente acredite que a gente pode fazer, que a gente não fique exclusivamente esperando que o outro faça, que a gente possa dar a nossa pequena contribuição. Se eu avalio bem avaliado, se eu já faço um encaminhamento, eu já estou fazendo muito por esse idoso. Então, eu espero que a gente possa cuidar dos nossos idosos com o respeito que eles merecem, com a ética, com o profissionalismo que eles precisam, tá certo? Então, vamos cuidar dos nossos idosos, porque é cuidar da nossa história, tá certo? Um abraço grande para vocês. Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Disponível em qualquer lugar e a qualquer hora. É fácil e sem complicação. Se você é integrante de equipe de saúde da família, núcleo de apoio à saúde da família, consultório na rua, mais médicos, programa Saúde na Escola e Academia da Saúde, se conecte com a gente. Por internet, telefone ou pessoalmente. Saiba mais: www.telesaude.ba.gov.br.